Eu me chamo Edson, sou aluno graduando do curso de História da Universidade Metropolitana de Santos e este vídeo tem como objetivo apresentar a proposta de pesquisa de trabalho de conclusão de curso, onde foi investigado o protagonismo feminino no movimento sindical do ABC paulista na década de 70 e 80. Essa pesquisa buscou analisar de forma crítica o contexto histórico do regime militar brasileiro e o machismo estrutural presente nas fábricas e sindicatos, demonstrando como essas mulheres desafiaram barreiras, liderando greves, lutando por direitos trabalhistas e igualdade de gênero. Sabemos que as décadas de 70 e 80 foram marcadas pela luta intensa dos trabalhadores contra o regime militar, liderando grandes greves que mobilizaram os operários nas fábricas do grande ABC. Estas greves, elas tinham como objetivo buscar melhores condições de trabalho, salários justos e, no caso das mulheres, direitos iguais no espaço sindical e político. Vale lembrar que a pesquisa dialoga diretamente com os princípios da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na ODS 5, tem como meta alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E sabendo disso, as ações coletivas das mulheres operárias neste período que a gente está narrando são compreendidas como expressões históricas concretas das lutas por igualdade de gênero e direitos trabalhistas, trazendo posteriormente o empoderamento feminino e as transformações sociais alinhados com as metas da Agenda Global das Nações Unidas. Bom, historicamente, a gente sabe que costuma se privilegiar as lideranças masculinas, né? A gente pode dar como exemplo o presidente Lula, que foi um grande sindicalista, né? Porém, o objetivo desse trabalho é justamente resgatar e valorizar a participação feminina frente às greves, dentro e fora das fábricas, né? A luta por igualdade de direitos, não só no trabalho, mas também no movimento sindical. Eu quero falar de uma forma breve quem foram as operárias pesquisadas e um pouco de suas contribuições diante desse período tão importante do ABC paulista. O ABC, para quem não sabe, ele faz parte da região metropolitana da capital paulista, né? Sendo composto por 7 cidades, que são Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Uma região muito grande e muito importante para o estado de São Paulo. Vou começar a falar alguns nomes, né, importantes que eu fiz a pesquisa, que eu acho que elas são protagonistas por tudo que elas desenvolveram, por tudo que elas contribuíram, né? Então, a primeira de todas, eu vou falar da Léia Aparecida Oliveira. Ela foi uma operária escritora e militante política que trabalhou em uma fábrica lá na cidade de Ribeirão Pires. Ela foi integrante de fábrica, de comissões, e ela foi presa, torturada durante a época da ditadura, mas no ano de 1982 ela foi eleita vereadora na cidade de Mauá. Então, um grande salto na história dessa mulher, né, dessa batalhadora. A gente tem outra também importante que a gente pesquisou, que é a Maria Mendes. Ela foi uma liderança feminina nas greves dos metalúrgicos, né? Houveram greves muito grandes, muito fortes nesse período. E lá no final da década de 70, início da década de 80, ela reivindicou direitos das mulheres, dentro e fora das fábricas, né? Isso que é bacana, né? Porque elas trabalharam não só no ambiente onde elas trabalhavam como operárias, mas no ambiente da sociedade onde elas estavam inseridas, né? E elas buscaram direitos trabalhistas, né? Lutar contra as desigualdades e o mais importante, né? A ampliação da democracia no país, né? Então a Maria Mendes, ela foi uma grande liderança nesse contexto histórico. Outra grande metalúrgica, grande operária e grande mulher que eu quero citar, que foi feita na pesquisa, foi a Ana do Carmo, né? A Ana, ela atuou como líder comunitária, atuou dentro do movimento sindical por melhores condições de trabalho,
ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, que a gente tem uma grande representatividade na política nos dias de hoje. E ela também foi eleita vereadora, mas não em Mauá, mas na cidade de São Bernardo, né? Sendo voz ativa na periferia, ampliando o debate sobre políticas públicas em prol da vida e dos direitos das mulheres em vários espaços da sociedade. Uma pessoa muito importante, um ativista. Andréa Ferreira de Souza também foi outra operária que a gente pesquisou. Ela era conhecida carinhosamente como Nega, lutou pela inclusão de mulheres nos sindicatos operários, né, visto que era um ambiente predominantemente de homens, né, e ela também trabalhou e batalhou muito nas lutas em favor dos trabalhadores, fez parte da comissão que tratou das questões de gênero dentro dos sindicatos, né, e aquele período onde foi marcado por práticas discriminatórias como desvalorização salarial das mulheres, né? E toda essa contribuição que essas mulheres fizeram na história, atuaram, lutaram, buscaram meios para que outras mulheres tivessem oportunidades e direitos garantidos, contribuiu e muito para a sociedade brasileira, né? Então a gente fica feliz de estar fazendo um trabalho falando do protagonismo feminino, falando da herança que essas mulheres deixaram como legado, e isso é muito importante. Então foi um trabalho muito satisfatório de fazer, foi um trabalho assim muito bacana. Foi difícil fazer o vídeo, mas eu creio que o aprendizado foi muito importante para a minha formação, assim como elas venceram as barreiras na questão do gênero, né, na questão da desigualdade que toda mulher enfrenta, né, que a gente ainda tem uma grande luta para poder tornar o Brasil uma sociedade mais igualitária, mas essas mulheres fizeram uma história muito importante e a contribuição delas como protagonista eu creio que é imensurável. Então, todo respeito, toda admiração por elas, né? E então eu encerro esse vídeo aqui tentando transmitir um pouco do que foi essa pesquisa, do que foi esse tempo que eu trabalhei nesse projeto, e eu acho que outras pessoas importantes na sociedade virão, não só mulheres, mas homens também, mas é muito importante a gente tratar desses assuntos para que as gerações futuras tenham essa consciência de como foi o Brasil, passou por uma ditadura, passou por um monte de coisas que não foram legais, e hoje a gente tem liberdade, tem direito adquirido e assegurado por um monte de coisa. Então, minha gratidão a essas mulheres, essas operárias, essas guerreiras. Fico por aqui. Muito obrigado.